E aí galera, tudo jóia? Estamos começando mais um aulão aqui do Moçada que Agita. Eu sou o professor Willis de Lima, professor de História da Arte. Se você ainda não teve aula de História da Arte, vai ter a oportunidade agora de ter comigo, né? E trouxe um material para vocês bastante expansivo, para que vocês possam ter a noção do que vocês têm que responder caso pegue questões de História da Arte. E é comum, de 5 a 8 questões, é comum vocês estarem pegando de História da Arte, tá? Eu trouxe o material, foi um cronograma, tá aqui ó, na tela aqui para mostrar para vocês. Quem adquiriu o material, pega esse cronograma. Nós temos aqui no cronograma 6 períodos, tá? Da história, que vocês podem usar na História da Arte, pode usar em qualquer disciplina de humanas, tá? Esses 6 cronogramas, ele nos ajuda a entender as questões do Enem. Exemplo, eu tenho do primitivo, aqui primeiro, vocês podem ver, até o contemporâneo. Cada um deles tem um período e tem uma data e tem uma arte que pode ser trabalhada. Então, eu preciso ter esse conhecimento para poder entender e fazer da melhor maneira possível qualquer resolução de questões de Enem. Então, vamos dar um exemplo? Eu vou trabalhar hoje com vocês questões voltadas ao modernismo e ao contemporâneo. Mas lá no primitivo, tá? Nós temos alguns períodos. Aí qual é a ideia que eu dou para vocês primeiramente? Em arte, nós temos que ter como referência a área ocidental, principalmente porque a nossa origem é ocidental, né? Ela não é oriental, japonesa, chinesa, não é totalmente oriental, tá? Ocidental, melhor dizendo. Então ocidental eu vou ter o que aqui? 2 elementos da arte muito forte, tá? Eu vou ter pré-história, se vocês olharem aí no primitivo, tá? Eu vou ter Mesopotâmia e vou ter Egito. E os últimos Enem, a gente já prestou atenção que nesses últimos Enem não vem muitas questões voltadas para esses períodos, mas nós temos que ter como ideia esses períodos, para que eu possa entender o que é uma questão modernista e contemporânea. Estamos entendendo? Primeiro, como referência, a gente tem que ter antiguidade clássica. Quais são as duas civilizações da antiguidade clássica? Gregos e romanos. Então, essas são as duas referências. Principalmente a referência grega, tá? Tudo que nós temos até hoje vem da civilização grega. É a civilização grega a origem de tudo que nós temos até hoje. Você aí que estuda filosofia, tem isso como base também. Civilização grega. Então, em um período da história, essa civilização é um pouco esquecida, depois ela volta, mas ela é sempre a nossa fonte de conhecimento, tá? Então, todas as questões que eu preciso ter do moderno e contemporâneo, que é o que o Enem busca mais, eu tenho que ter todas as outras referências, todos os outros períodos da história da arte, para que eu possa entender. Estamos entendendo? Vou dar um exemplo. Vamos lá, já falei do primitivo. Pré-história, vejam aí no material de vocês, a arte na Mesopotâmia e a arte no Egito. Localizaram aí? Quando eu vou para a pré-história, eu tenho 3 períodos na pré-história. O Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Vocês já estudaram essa história. Entendemos que você tem essa ideia de história. E na arte? A arte ela diferencia, professor Willis, de cada período? Sim. Eu tenho uma arte voltada totalmente para o período Paleolítico, eu tenho uma arte voltada totalmente para o período Neolítico e para a Idade dos Metais. Qual é a referência que eu dou para vocês, a ideia que eu dou para cada um de vocês? Idade dos Metais, tudo que é feito de metal. Então, feito de metais é a Idade dos Metais. Não tem para que eu estar discutindo aí, buscando, né? Agora, eu tenho que buscar esse conhecimento, tá? Do período da arte, do período Paleolítico e da arte do período Neolítico. Eu tenho que ter essa referência. Tá? Então, em outras aulas que nós vamos ter de História da Arte, eu vou totalmente dar para vocês essa diferenciação, tá? Aí vem a Mesopotâmia, que nós temos aí assírios, babilônios, entre outras civilizações que tem uma arte totalmente voltada para a religião, como o Egito. O Egito é totalmente uma arte voltada à religião. Nós vamos ver aí as grandes catacumbas, né, do Antigo Egito. Ah, mas catacumbas eu sei, é as pirâmides. Não. Nós não temos só as pirâmides como catacumbas. Nós temos 3 tipos de
catacumbas no Antigo Egito, que é fora as pirâmides. Então a gente vai ter uma aula voltada literalmente para a arte egípcia. E quais são? Eu espero vocês nessa aula, tá? Vindo para a Antiguidade Clássica, gregos e romanos. Então, põe na cabeça de vocês, tudo que for voltado ao clássico, Antiguidade Clássica, ideia clássica, põe na mente, é arte grega e arte romana. Principalmente a arte grega, que é a nossa principal referência, tá? Do primitivo à Antiguidade Clássica, eu estou falando antes de Cristo, tá? Quando eu venho para a Idade Média, eu vou falar depois de Cristo. Então, eu vou ter aí séculos, tá? Então, eu tenho que ligar a esses séculos. Eu vou mostrar para vocês em uma questão do modernismo e do contemporâneo que isso é importante, tá? Que isso é importante. Exemplo, na Idade Média, eu tenho três períodos e três movimentos artísticos, podemos dizer. Quais são eles? Bizantino, românico e gótico. A arte ela vai diferenciar de cada um desses períodos, tá? Então, eu tenho que entender que os vitrais, eles são góticos. Por quê? Porque os mosaicos são bizantinos, tá? Porque as técnicas de afrescos nos tetos dos templos e das igrejas são românicos. Eu tenho que ter essa ideia. Tá vendo que é muito forte, muito conhecimento a história da arte? Daí que vocês precisam estar ligado muito a esses conteúdos e a nossa disciplina. Joia? Saindo da Idade Média, eu vou do século XV para que idade? Idade Moderna. Na Idade Moderna eu tenho 5 movimentos. Quais são eles, professor Willis? Veja aí no seu material. Eu vou ter primeiro o renascimento de tudo. A gente tem ideia da seguinte maneira. Lá na Antiguidade Clássica, período grego, nós nascemos. Tá? No período da Idade Média, século V ao século XV, nós morremos. Na Idade Moderna, nós renascemos. Tá? Renascemos com todos os conteúdos vindos da Antiguidade Clássica. Daí o renascimento. Esse primeiro movimento que é muito importante nós estudarmos e prestarmos atenção a cada estilo do renascimento. Professor Willis, se eu for perguntar do renascimento quais seriam os principais artistas, porque a partir daí eu vou agora ter como referência principal artista e principal obra. É isso que o Enem busca, tá? Quem já fez o Enem, já pegou as suas questões de arte, viu que ele sempre busca principal artista e principal obra de arte, tá? No renascimento, quem são eles? Para me lembrar de quem são eles, eu lembro de quem? Tartaruga Ninja. Quais são elas? Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Tá? Esses são os grandes nomes do Renascimento, tá? Que vai resgatar todo o conteúdo da Antiguidade Clássica. Então é importante ter como referência o Renascimento, eu digo na Idade Moderna. Tá? O Renascimento ele vai basear em 2 séculos. Quais são eles? Século XV e século XVI. Vamos colocar por aí, tá? E no século XVII, eu vou ter um estilo muito voltado à Igreja Católica. Qual é esse estilo? O Barroco. O Barroco, ele surge na Contra-Reforma da Igreja Católica. Então, eu vou deixar trabalhar a razão lá no Renascimento, para trabalhar o que agora? A emoção, o apelo emotivo nas obras de artes. Voltado para onde? Para a Igreja. Tá? Totalmente para a igreja. Então, é um estilo voltado totalmente para obras sacras, o estilo barroco. Claro que nós vamos ter outras áreas também, mas o foco principal que o Enem busca no barroco são as obras sacras, as obras voltadas para a igreja católica, com apelo que? Emotivo, trazendo emoção. Quem são os artistas que nós podemos trabalhar aí? Aí, lá na Europa, nós vamos ter Michelangelo Menezes da Caravaggio. Caravaggio, ele é barroco. Veja, eu tenho um Michelangelo no Renascimento, mas é o Michelangelo Buonarroti. Eu tenho que fazer essa diferenciação. Tá? Então, Caravaggio ele é um dos principais artistas do estilo barroco. Busque conhecer um pouco de suas obras. Tá? Bernini, um grande arquiteto e escultor barroco, também muito importante. E eu não posso esquecer do barroco brasileiro. O barroco vem para o Brasil, é um detalhe, é o primeiro estilo europeu vindo para o Brasil após a colonização.
vindo pelo quê? Pelos portugueses. Que século? Século XVIII. Tá? Então, o barroco ele vai se concentrar muito no nosso Nordeste, aqui na Paraíba, né? Nós temos muito exemplo do estilo barroco, e vai se concentrar muito em Minas Gerais, nas cidades de Ouro Preto, Matozinho, a Mariana, aquelas cidades ali. E eu vou ter um grande nome aqui no nosso Brasil do estilo barroco, que é o Aleijadinho, o Antônio Francisco Lisboa, que foi filho de um grande arquiteto português, Manuel Francisco Lisboa, e de uma negra escrava, tá? Conhecida por Isabel. Então, ele é o grande nome da escultura e arquitetura barroca. Tá? É interessante vocês também dar uma estudada, dar uma lida sobre esse grande artista barroco. Na pintura barroca, nós vamos ter Manuel da Costa Taide. Ele é um dos grandes nomes da pintura barroca no Brasil, também em Minas Gerais. Tá? Vou ter no século XVIII o Rococó, tá bem aqui, ó, o estilo galante francês. Por quê? O Renascimento e o Barroco ele é italiano, o Rococó ele é francês. Vai falar sobre a burguesia francesa, de Luís XIV, Luís XV, Luís XVI. Tá? É um estilo totalmente voltado à futilidade, tá? À burguesia. Então é um estilo também que está muito marcado em nossa cidade de João Pessoa, em nosso estado, em nossa Paraíba. Nós temos muito desse estilo do Rococó. Você sabe a diferença do Barroco e do Rococó? Como eu vou olhar uma arte Barroco e Rococó, eu vou saber diferenciar. Eu aguardo vocês em uma dessas aulas minhas, junto com vocês, para falar sobre o Barroco e o Rococó. Lá no século XVIII, finalzinho do século XVIII, eu vou ter o Neoclássico e o Romantismo. Tá? São dois movimentos marcantes também da Idade Moderna. Ele vai nos ajudar a passar para um novo período, que é o Modernismo. Aí sim, no Modernismo, eu tenho que ter um foco muito grande do Modernismo e do Contemporâneo. Preste atenção, tudo isso aqui vai prevalecer no que é moderno e no que é contemporâneo. Uma vez o aluno me perguntou: professor Willis, eu posso chamar o modernismo também de arte moderna? Pode, é a mesma coisa. Então você pode encontrar a arte moderna, o modernismo. Tá? Veja, pega o material de vocês aí, dê uma olhada. Veja que eu tenho séculos que vêm lá da Idade Média, século V, e eu venho até hoje ao que é contemporâneo. No período moderno, eu vou dar início na segunda metade do século XIX, vindo de duas revoluções. Quais são elas? Revolução Francesa e Revolução Industrial. A Revolução Industrial é que vai ser um marco para dar início ao modernismo. Duas grandes invenções foram importantes nesse período para sairmos da Idade Moderna. Cuidado para não confundir os períodos da Idade Moderna, século XV, início do século XIX, ao período modernismo, segunda metade do século XIX, a primeira metade do século XX. Isso aí é arte moderna e modernismo. Quais foram as duas grandes invenções que a gente pode marcar para dar início ao modernismo? Fácil: fotografia e o cinema. Essas são as duas grandes invenções que fizeram com que a arte tivesse um novo olhar para, principalmente, a pintura. Vamos falar de um grande nome modernista, Monet. Monet é o nome, tá? Eu tenho uma grande amiga, que é pedagoga também, a Denilda, que ela adora Monet. E a gente sempre discute sobre Monet. E ela tem uma grande paixão por uma de suas principais obras, Impressão Nascer do Sol. Tá? A Impressão Nascer do Sol é uma das principais pinturas de Monet, onde marca essa mudança da Idade Moderna para o modernismo, principalmente da pintura. Por quê? Na Idade Moderna eu vou ter uma característica muito grande do realismo na pintura, como se fosse uma fotografia. No modernismo não. No modernismo eu desfiguro tudo. Vamos dar um exemplo? Tá eu aqui, professor Willis. Vamos dizer que por estralo eu começo a me quebrar todinho. Me quebrei. Tá? E agora vamos pegar e vamos juntar pedaços por pedaços. Tá? Eu vou ficar todo aqui fragmentado. Isso é uma característica da pintura no modernismo.
Por que Pablo Picasso fragmentava tudo? Tá? Eu tenho muitas obras dele nesse sentido. Por que ele faria isso? Porque eu estou vendo uma nova visão para a pintura. Porque a fotografia, ela já me traz tudo com realismo. Porque Van Gogh, o grande nome também da pintura do modernismo, tá? Ele usava muitos pontos, até do pontilhismo, acho que você já ouviu falar, porque ele fazia muitos traços, muitos espiral, né, em suas pinturas. Tem uma característica forte das pinturas de Van Gogh em relação a isso. É fácil reconhecer suas pinturas por essa técnica pós-impressionista. Por quê? Então eu tenho que ter todo esse conhecimento para fazer uma questão do modernismo. Tá? Vindo, eu vou entrar nas questões com os senhores, só dando esse grande aparato para vocês terem uma ideia. O modernismo ele vai até a segunda metade do século XX. Da segunda metade do século XX até os dias de hoje, eu vou chamar de contemporâneo. Eu tenho alguns movimentos aqui do contemporâneo, que já são a base. Mas também eu tenho muitos movimentos que estão acontecendo, que até o professor Wilson aqui não está sabendo. Exemplo, em 2019 veio uma questão do Enem contemporâneo, tá? Que eu não tenho conhecimento do movimento artístico do período. Não tinha. Mas eu aprendi, eu acertei a questão. Por quê? Porque eu tenho conhecimento do período contemporâneo. Então eu preciso ter conhecimento do período primitivo, do período da Antiguidade Clássica, do período da Idade Média, do período da Idade Moderna e do período do modernismo, assim como do contemporâneo. Eu tendo esse conhecimento, qualquer movimento artístico vai ser fácil para que eu possa solucionar a questão. Ok? Então, esse cronograma eu trouxe para vocês uma visão de estudo, que vocês vejam todos os movimentos que vocês têm de estudar, aliás, todos os períodos com os seus movimentos. Tá? Meu foco vai ser modernismo e contemporâneo. Por quê? Porque é o que os últimos Enems têm trazido. É sempre o período modernista e contemporâneo. Então vamos visualizar aqui. Vou pedir aqui para o professor colocar a primeira questão nossa. Tá? Vamos ver aí a primeira questão. Aí eu vou colocar aí para vocês e vocês vão dizer se é modernista ou se é contemporâneo. Tá? Essa questão. Que período ela vai estar? Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aí, tá na primeira questão. A geração, a pessoa que está aqui nos ajudando, para a gente seguir forte, firme e forte aí. Nessa primeira questão, eu costumo dizer para meus alunos, nas minhas aulas, que o Enem, ele trabalha muito texto visual em nossa disciplina de arte. Muito, isso mesmo, só é por subir. Muito texto visual. Então, texto visual é difícil. É difícil solucionar um texto visual. Por quê, professor Wilson? É difícil. Porque eu tenho que saber daquela obra, o que ela representa, em que período ela está inserida, em que movimento ela está tendo. Entendeu? Para que eu possa aí responder. Se eu não tenho essa visão, como é que eu vou, com esse conhecimento, como é que eu vou saber? Exemplo, eu tenho aqui um texto visual. Eu tenho aqui uma obra. Dá para a gente subir mais um pouquinho aqui? Vejam aí, eu tenho um texto visual. Veja, é uma questão bem pertinente ao Enem. Texto visual, tá? E texto escrito embaixo. Eu olho para a obra. Se eu nunca tive conhecimento dessa obra, eu devo saber que período ela é. Então, qual é o macete que eu dou para os senhores? A primeira coisa que você pegar um texto visual, vai embaixo, olha o rodapé. Ele vem dizendo o nome da obra e o nome do artista. Tá? Então aqui vem dizendo Pablo Picasso. Picasso, Pablo, Guernica é o nome da obra. Picasso, ele é o quê? Ele é modernista. Se ele é modernista, ele faz parte das vanguardas europeias que deram início do século XX. Qual é a vanguarda de Picasso? Alguém sabe? Qual é a vanguarda de Pablo Picasso? Aqui ele se inseriu. Cubismo, muito bem. Então, eu já tive a ideia. Tenho o artista modernista, período modernista. Já identifiquei agora o movimento, o cubismo, uma vanguarda europeia. Então, é uma obra cubista,
tá ok? No movimento modernista. Se é um movimento modernista, tá? Eu não vou ter uma obra realista, parecida com o real, como Leonardo da Vinci fez a Mona Lisa lá no século XV. A partir dali, então, até o final do século XIX, as obras elas vão ter uma característica realista. Com a vinda da fotografia, isso não é mais necessário. Estamos entendendo? Então, eu vou desfigurar, como eu falei, quebrou e eu montei tudo novamente. Então, eu vejo aqui tudo de uma forma fragmentada. É uma característica muito grande das obras modernistas, principalmente do movimento cubista. Então, eu já identifiquei. Vamos agora fazer a leitura do texto? Tem um texto visual aí, antes de a questão. Tem um texto visual, ele diz: para Pablo Picasso, a pintura é feita para decorar apartamentos. A pintura não é feita para decorar apartamentos. É um instrumento de guerra para ataque e defesa contra o inimigo. Diz ele, o inimigo e o homem que se explora seus semelhantes por egoísmo e lucro. Guernica foi pintada com paixão e convicção. O artista usa símbolos arquetípicos, o touro, o cavalo, a figura sustentada ao alto de uma luz, criando uma obra alegórica. Eu tenho que entender todas as questões que ele fala aqui, que está sendo representada na obra. Então, identifiquei já toda a característica. Ele diz também aí no texto que é uma pintura. Isso vai me ajudar na resposta. Olha como essa resposta foi dada, gente. Eu até quando veio essa resposta no Enem, essa questão do Enem, eu comentei com meus alunos depois. Foi dada, foi fácil. E muitos meus alunos concordaram comigo quando caiu. Olha bem, ele diz, essa obra cubista, ele já disse que é cubista, então eu já identifiquei o modernismo. Apresenta elementos plásticos, identificado pelo, vamos lá, letra A, o uso de vários ícones, correto, que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, correto, vários personagens. Quem está aí com o material, veja aí na obra, eu tenho vários elementos que representam personagens, correto, de forma fotográfica. É fotográfica ou uma pintura? É uma pintura. Então, onde está o erro? Na forma fotográfica. Nas obras modernistas, no período modernista, eles eram contra a câmera fotográfica. Então, não é uma obra de fotografia, é uma pintura. Então, o erro está aí, na letra A. Ele começou correto e vem falando do meio para o final, ele erra. É livre de sentimentalismo. A obra mostra um sentimentalismo. O que foi Guernica? Guernica foi uma cidade destruída durante a Revolução Espanhola e os aviões de Adolf Hitler destruíram Guernica. Para Picasso é espanhol, então sensibilizado representou a destruição da cidade. Então tem um sentimentalismo. O erro está aí na A. Então a gente já viu que a A não é correta. B. Uso de formas geométricas, correto? É uma característica do modernismo. No mesmo plano, correto? Porque tudo que é cubismo está no mesmo plano. Eu não tenho perspectiva, tá? É tudo no mesmo plano, tá correto? Sem emoção. Preste atenção na obra, se ela não representa uma emoção. Expressão. Eu tenho uma mulher com um filho morto gritando. Então aí já começa a vir o primeiro erro da resposta. Tá? Despreocupado com o volume é o que nós mais temos. A perspectiva e estação escultórica não é uma escultura, é uma pintura. Então a letra B está errada. Viu que ele começa também legal e depois ele conclui no erro, vamos dizer assim. Letra C. Esfalecimento da expressividade de objeto através do uso do claro e escuro. Eu tenho um uso claro e escuro que eu peguei lá no estilo barroco, mas esfalecimento da expressividade é o que eu mais tenho. Então a letra D também não está correta. Vamos para a letra D? Eu estou indo rápido porque estou dizendo aqui que eu tenho que sair, né? Vamos lá. Letra D. Painel ideográfico, correto? Monocromático, correto. Eu utilizo duas cores, principalmente o preto e o branco. O cinza também está em foco, com cores neutras, tá? Para dar aquele sentimentalismo na obra. Correto. Quem foca várias dimensões de um evento, correto.
renunciando à realidade, correto, porque o modernismo a gente quebra com isso, tá? Colocando-se em plano frontal ao espectador. Olha aí se a obra não está em plano frontal. Não está? Então, por enquanto, a letra D é a correta. Mas eu tenho a letra E. Vamos ver a letra E. Dá para subir aí? Falta ver a letra E. Vamos ver aí na letra E. Horror da guerra de forma fotográfica. Já começou errado. Então, letra D, bater a charada. Então, qual é a ideia? Modernismo, sempre obras fragmentadas, não tem um realismo no período todo do modernismo, seja nas vanguardas europeias, seja no movimento impressionista ou realista, não vai estar representado o realismo. Vai ter o quê? Tudo fragmentado. Eu tenho aí uma segunda questão, que ela é bem problemática, tá? Essa questão aí, eu vou ter que, para saber que período ela está, eu disse para vocês no início que eu estou trabalhando modernismo e contemporâneo. Eu tenho que saber se ela é contemporâneo ou ela é modernista. Eu vendo o texto visual, eu vejo que é uma fotografia. Fotografia era aceita no modernismo? Não. Então, é contemporâneo. Pode ser contemporâneo. Para eu ter a certeza se é uma questão do período contemporâneo, eu vou para onde? Rodapé, ó. Vamos ler aqui. Eu não posso conhecer o nome da fotógrafa aqui, não posso conhecer, mas eu tenho que me ligar em uma data aqui que me ajuda muito. Ele diz H. Almeida, o nome da fotógrafa, tá? Dentro de mim é o nome da obra. 2000 é modernismo contemporâneo. Contemporâneo, ele vem da segunda metade do século XX até os dias atuais. Então, eu já fiz a leitura do texto visual, fotografia, dei a certeza através do quê? Da referência que sempre tem. No Enem sempre tem, você tem que ter isso na cabeça. Sempre tem. Vamos subir aí para a gente ver a questão? Eu tenho quanto tempo ainda? Vamos ver ali quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos. Quanto? Uns 10? Então a gente tem que ter mais. Bom, vamos aqui. Eu tive o primeiro texto, foi um texto que? Visual. A questão também me dá um texto escrito. Já me ajuda. Tá? Aí ele vem dizendo, a Borearte está no conceito de arte conceitual. Pegue seu cronograma e veja se lá no contemporâneo, tem o Willis aqui, o professor Willis aqui, não colocou arte conceitual para vocês? É um dos movimentos do período contemporâneo. A arte conceitual está relacionada a 3 estilos. Quais são os 3 estilos? Eu vou ter o Happening, eu vou ter o Body Art e eu vou ter também a questão das expressões. Tudo que vai usar o quê? O corpo como obra de arte. Tá? Então, eu vou utilizar, vou me expressar através do corpo. Qual é a ideia que eu tenho que ter do contemporâneo? O período contemporâneo é um período que vai me trazer muito uma arte de crítica. Crítica social, crítica política, crítica religiosa, de alguma maneira. E a arte conceitual está inserida nisso. É uma forma de eu expressar através do corpo. Se você olhar aí a imagem, você vai ver que ela usou o corpo, botou nos seus pés alguns elementos para mostrar que tipo de crítica. Então, body art. No body art, eu tenho que ter ideia que eu uso o meu corpo através da pintura. Então, a pintura corporal é o body art. Na performance, que é um dos estilos da arte conceitual, tá? Eu vou me expressar, tá? No happening, eu me expresso, mas eu tenho um público comigo. No body art, eu faço a pintura do meu corpo. Meu corpo é a tela. Estamos entendendo? Meu corpo é a forma que eu uso para pintar. E aí eu tenho aí várias expressões desde a cultura indígena até os dias atuais, tá? Então, essa é a ideia do body art. Ele diz, o body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas, que sua influência estende até os dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, isso é uma real, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo.
Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Aí eu tenho outra referência aqui e ele me diz, ó, Borear, texto visual, texto escrito, me ajudou, que é um período contemporâneo. Tá? Se é uma arte conceitual, eu utilizo o corpo. Então, me ajuda na minha resposta. Facilita essa questão. Tá? Olha a pergunta. Nos textos, as concepções de Borear estão relacionadas à intenção de estabelecer limites entre o corpo e a composição, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão, discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte, compreender a autonomia do corpo do contexto da obra, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. O que você assinaria dessas 5 respostas aí? Eu estou usando meu corpo para me expressar. Estou estabelecendo limite entre o corpo e a composição. Será isso? Fazendo o corpo um suporte privilegiado de expressão. Mostrar alguma crítica, buscar alguma forma de me expressar. Tá? Eu estou aqui no período totalmente o quê? De crítica, de mostrar através do meu corpo o que eu sou capaz. Então, discutir políticas, não estou discutindo políticas, né? Compreender a autonomia do corpo, destacar o corpo do artista como contato com o espectador, isso aí seria performance. Né? Eu estaria entre a letra A e a letra B. Você responderia o quê? Qual ficaria? B? A? Eu ficaria com a B. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Tá? Quantas pessoas não usam o seu corpo como uma forma de expressão, fazendo tatuagem? Tá? Volta lá na imagem, por favor. Desce lá na imagem para a gente prestar atenção. O que é que ela fez? Ó? Entendeu? Então, eu tenho que ter essa ideia do body art. Eu uso o meu corpo de forma para me expressar através da pintura, através de algum objeto, que é o caso dessa obra. Entendemos? Então, mais uma questão voltada à arte contemporânea. Desculpa aí. Vamos para mais um texto? Essa é muito comum. Olha, essa questão é uma das mais fáceis. Vamos lá. Ele tem título, bico de pena, coleção. Para mim, esse primeiro texto aí é difícil. Tem umas caveiras. Veja aí. Tem umas versões aí meio... É meio difícil, né? Eu consideraria até o texto 1 uma forma de se expressar diferenciada. Mas vamos para o texto 2? Passa aí, por favor. Vamos subir aí, por favor. Vamos para o texto 2. Olha o que o texto 2 me diz. Ele já me ajuda para saber em que período está inserido essa questão. Ele diz: na sua produção, buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixões sobre os intensos aspectos mais latentes em sua obra, como cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão, drama e medo. Isso me leva a que período da história? Século XX, os movimentos do século XX, vanguarda. Que tipo de vanguarda europeia? Aí, ó, eu tenho algumas palavras-chave para acertar essa questão. Ele diz: pessoal político, primeira palavra, melancolia, segunda palavra, solidão, drama e medo. Que vanguarda europeia, eu estou voltando lá para o modernismo. Eu vou trabalhar a melancolia, a solidão, o drama e o medo. Cubismo não é. Cubismo eu estou fragmentando. Qual é? Se tem um ex-aluno meu aí assistindo a aula, vai entender muito bem que movimento é esse. Tá? Vamos ver. Letra A, ele me dá uma gravura e o nome de uma vanguarda. Alfred Cooper, representante do expressionismo. O expressionismo é um dos primeiros movimentos da arte moderna, das vanguardas europeias. É um dos primeiros movimentos. O que expressa esse movimento? Esse movimento ele tem como base, principalmente, os problemas sociais do início do século XX, professor Willis. Quais são esses problemas sociais? Quais são eles? Tem como ideia capitalismo, revolução, guerras,
industrialização. Isso me dá um medo, um drama, uma melancolia. Vamos passando, vamos ver a B. Preste atenção. Outro movimento, fauvismo. Henri Matisse é o grande nome. Tá? Eu botaria aqui a obra Dança de Henri Matisse, que é uma obra maravilhosa dele. Tá? O que trabalha o movimento fauvismo? Você já estudou fauvismo? Você já teve aula de História da Arte sobre o que era o fauvismo? Trabalha as cores. Então, o texto lá em cima, a figura lá em cima não está mostrando cor, tudo está em preto e branco. Então tem uma característica voltada ao texto, se eu sei o que é o fauvismo. O fauvismo trabalha somente a cor, ele não está preocupado com o desenho. Então não é fauvista. Diego Rivera, representante mexicano, esposo da grande Frida Kahlo, muralista. O muralismo é uma vanguarda? Se deu no México? Não. É um movimento mexicano que lutou contra a política no México, a Revolução Mexicana. Então eu não botaria nem a C e nem a D. Ficaria por enquanto com a A. Eu vou dizer por quê. Vamos para a letra D. Pablo Picasso, cubismo. Eu já comecei dizendo que não era cubista aquela obra. Cubismo tem o quê? Tudo fragmentado. Como se fosse... Já brincou de quebra-cabeça? Quando eu pego um quebra-cabeça, que eu vou brincar com ele, ele está todo fragmentado. Eu não vejo o desenho. Para que eu possa ver o desenho, eu tenho que montar o quebra-cabeça. Não é verdade? Então isso é um movimento cubista. Aí eu tenho que ter a ideia que o cubismo, ele tanto é o cubismo analítico que o cubismo sintético. Olha, está complicando que o Willis, professor Willis, não é que eu não estou complicando, estou só dando essa visão para vocês. Tá ok? Então não é cubista aquela obra, não está fragmentada. Letra E. René Magritte, ele é surrealista, trabalha o inconsciente. O surrealismo se deu através de André Breton e do grande psicanalista Sigmund Freud. Então não seria também a letra E. Vamos voltar para a letra A, por favor? Por que seria a letra A? Porque o expressionismo, gente, a grande referência do movimento expressionista dessa vanguarda europeia é a melancolia. É a grande referência, é a melancolia, é o drama, é a solidão. Todas as obras que vocês encontrarem expressionista, vai ter essa expressão, ó, de dor, de sofrimento pelos acontecimentos do início do século XX. Quais são, professores, os principais? Eu tenho vários. Mas põe em mente: capitalismo, industrialização, guerras, revoluções. Tudo isso trouxe um sofrimento e nos traz até hoje. Então isso é expressionista. Então, o texto 1 e 2 me mostra uma questão totalmente expressionista. Então o expressionismo, ele remete a isso, tá? Vou deixar para vocês também, por favor, só um pouquinho, porque eu tenho que ir, já deu meu tempo. 30 minutos é muito pouco, né, para nossas aulas. Não só, suba aqui, não subindo. Não. Subindo. Eu vou deixar aqui, por favor, um pouquinho, que tem mais só uma questão. Pode ir por ali. Tem essa questão aqui. Ela é contemporânea. O que é que eu tenho que ter a ideia? O contemporâneo, eu não mais contemplo a arte. Eu toco na obra de arte. Eu posso concluir a obra de arte. Então veja aí, se eu não me engano, só um pouquinho, só para eu ver. Eu acho que a letra A resposta, participação do público, interação, luta com a obra de arte. Essa foi minha aula de História da Arte. Me chamo professor Willis de Lima, de História da Arte. Muito bom estar aqui com vocês. Espero voltar outras vezes para que a gente possa ter uma aula mais ampla, com mais tempo, para que a gente possa trabalhar melhor. Muito obrigado e até a próxima, gente. Me sigam no Instagram, Willis da Silva, e aí eu dou várias dicas para vocês. Até a próxima. Entendeu?